Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Raquel, mãe do Yuri e da Alice, e a pedido de algumas amigas eu vim fazer indicações de livros infantis. Bom, apenas para ficar mais didático, eu vou começar dos livros que eu considero menos complexos para livros mais complexos. Para a faixa de 1 aninho de idade, tá? A criança de 1 ano, você pode ler qualquer história para ela. Ela vai prestar atenção? Não vai, gente. Ela não vai ter essa consciência de sentar e ouvir uma história com início, meio e fim. O que ela vai fazer é olhar o livro, achar aquilo lindo, porque está cheio de figura, e aí ela vai começar a dizer as palavras que ela sabe. Então, se você pegou um livro lá e tá lendo: o gato um dia foi visitar a rata, ela vai ficar repetindo: gato, 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 rato, rato, rato. E essa é a forma da criança encarar a leitura. Essa idade de 1 ano, ela tem alguns livros que são bem específicos, tá? Que são livros de formas, livros de números, livros de primeiras palavras e qualquer livro que tenha textura. Como existe toda essa gama de possibilidades aí que eu disse, eu trouxe apenas 3, tá? 3 indicações que são meramente, vamos dizer assim, ilustrativas. Mas qualquer literatura que envolva isso que eu falei anteriormente está valendo. A minha primeira indicação é esse livrinho aqui. Ele chama Criaturas Pequeninas e ele é da Galinha Pintadinha. Ele é um livrinho, ó, bem fofinho, tá vendo? E o legal dele é que ele traz ações. Por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês verem aqui, por exemplo, a aranha. Aí ele diz lá: imite com a mão a aranha subindo pela parede. Se ele manda você imitar a aranha, você vai lá e vai cantar a musiquinha da aranha, vai fazer a aranha subindo pela parede. E é isso que a criança gosta. Segundo livrinho. O segundo livrinho é Sem Primeiras Palavras. O que é que tem nesse livro? Adivinha? Palavras. Então você vai mostrar para a criança, ó, várias palavras diferentes. Você vai apontando e ela vai falando. O que ela não souber, você vai falar para ela. Então, ó, os veículos, aí tem as cores, as formas, os números e assim por diante. Muito bom para a criança que está aí nessa fase de linguagem, de acrescentar palavras. Então, assim, a criança de 1 ano, ela fala às vezes 10 palavras. A criança de 2 anos já consegue falar cerca de 200 a 300 palavras. Então, bum! Olha aí que interessante. E esses livros são ótimos, tá? Livros, cartas, qualquer coisa que estimule essa questão da memória do que significa o que é ótimo para criança de 1 ano, certo? Última dica. Peguei esse aqui. O que ele tem de especial? Olhinhos que balançam. Mais o quê? Mais nada, gente. Esses são só os olhinhos que balançam. Mas a Alice também adora, ó. Aí você mostra para ela. Eu leio as histórias, mas como eu disse, o que ela faz? Ela fica repetindo. Rato, só que ela fala rato. Aí você fala: não, é hamster, filho. É diferente. Cachorro, ela vai falar au au. Aí você, isso, o cachorro faz au au. E assim por diante, tá? Então, gente, 3 indicações, como eu disse, né? Lista meramente exemplificativa. Qualquer livro que traga esses conceitos tá ok para as crianças de 1 ano. Vamos passar para as crianças de 2 a 3 anos. Quais são as minhas indicações? Primeira indicação: O Bebê Pinguim. O que é legal desse livro? Ele tem uma historinha, tá? Que é o pinguim e o ovo escapa. E aí você fica tendo que achar esse ovo, cuidar desse ovo. Você assopra quando tá calor. Você faz carinho quando ele tá sozinho. E assim por diante. Até o pinguim nascer. E quando o pinguim nasce, você tem que achar a mamãe dele, tem que olhar lá para os outros pinguins e descobrir quem é a mãe dele. Você tem que cuidar dele, você tem que dar um nome para ele, você tem que fazer carinho, você tem que dar beijinho nele e assim por diante. Então, é um livro que
já tem uma história com um pouco mais de sequência, tá? E é interativo, então é uma ótima indicação. Meu filho gostava demais. Próximo livro. Olha, de quem é esse bumbum? Gente, falou em bumbum, falou em xixi, falou em cocô, falou em pum, faz sucesso, tá? Criança adora. Por quê? Não sei. Deve ter uma explicação, eu não sei qual é. Sei que eles gostam. Então, esse livrinho, ele traz lá os bumbunzinhos e algumas rimas. Então, você vai lá. Quem balança o rabo quando está contente? Aí você abre e vê que é o cachorro! E assim por diante, tá? Dica número 2, para 2 anos. Próximo livro. Uma lagarta muito comilona. O que tem de especial nessa lagarta? Essa lagarta, ela come várias coisas. Num dia, ela come maçã. Aí no outro dia, ela come 2 peras. Aí no outro dia, ela come 3 ameixas. Depois ela come 4 morangos. Depois ela come 5 maçãs. Até que no último dia, ela come um monte de coisa, gente. E aí o que acontece? Ela fica gorda de barriga cheia. Quando ela fica gorda de barriga cheia, ela come uma folhinha para relaxar e entra no casulo. Eis que nasce a borboleta. Olha só que livro legal, tá? Traz noção de número, de cores, de tempo, tá? E traz a grande questão aí da metamorfose dos animais. Ótimo, super indico. Mais um livro para 2, 3 anos. Chama Quem Abre o Bocão. Quem Abre o Bocão também é um livro de rimas, tá? Ele sempre vai trazer, ó, a verdura e do outro lado, quem é que abre o bocão para ela? Quem é que abre o bocão para a cenoura? É o coelho! E assim por diante. Esse livro, qual é o diferencial dele? Que você vai vendo as verduras, consegue falar, consegue mostrar para a criança o nome das verduras. Então tem brócolis, tem tomate, tem cenoura. Ele é rimado, a criança fica prestando atenção. E no final, o que acontece no final? No final, gente, olha só que legal. Ele mostra todas as verduras. E aí ele pergunta: quem é que abre o bocão para tudo isso? Adivinha quem é? É a câmera, gente. Não, não é. É a pessoa, é a criança. É porque aqui não dá, mas é um espelho, ó. Tá vendo minha mão? E aí a criança se vê. E ela vê que quem come tudo é ela. Show de bola. Última dica, 2, 3 anos, se chama Eu Vi. Eu Vi. Esse livro é legal? Eu acho um barato. Meu filho gostava muito. Por quê? Porque ele traz, gente, uma figura, e aí ele diz: eu vi 2 olhos. E quando a criança abre, olha o que acontece nas asas da borboleta. Então é um livro, ó, que ele traz essa superposição de uma figura para uma outra figura, e a criança fica fascinada com isso. E assim vai. Ele tem vários achados, todos nessa questão do eu vi. Até chegar lá na última página e dizer: eu vi uma janela. Adivinha onde, gente? Que ele viu uma janela. Que toda criança passa por esse período da janela. Foi na minha boca banguela. Excelente também, tá? Recomendo. Por último, que eu trouxe separado para dar uma ênfase mesmo, um destaque todo especial, é um livro perfeito para criança que está desfraldando. E ele chama O que tem dentro da sua fralda? E aí é a história desse ratinho que, ao contrário de todos os outros animais, ele não usa mais fralda, ele já usa o piniquinho. E aí ele vai passando pelos animais e vai falando: cachorro, deixa eu ver a sua fralda.
E aí, quando o cachorro abre a fralda, tem um cocô de cachorro. A própria criança abre a fralda dos animais, ó. Vou mostrar aqui um aleatório. Ó, achei aqui, ó. Atenção! Eita, cheio de cocô! E assim vai. O que acontece? Como eu disse, esse ratinho que é muito esperto, ele não usa mais. E aí, no final, ele mostra para todos os amiguinhos, ó, que é possível... Opa! Araras. Tchau, amiguinhas. E aí no final ele mostra para todos os animais que é possível não usar mais fralda, contanto que você consiga usar o pinico, gente. Olha que maravilha. Super educativo, tá? Ótimo, super indicado. Vamos passar para as crianças de 3, 4 aninhos. Tem muitos livros, muitos maravilhosos, muitos. Eu trouxe aqui alguns que eu e o meu filho gostamos. São os melhores do mundo? Não, mas são dentro daqueles que eu já li com ele, os favoritos, digamos. Então vamos lá. Primeira indicação. Gildo. O Gildo, gente, é esse elefante maravilhoso, fofo. E o que acontece com o Gildo? O Gildo é medroso. O Gildo morre de medo de bexiga. Bexiga, balão de festa. Ele morre de medo. Tem criança que morre de medo mesmo. Mas não é o caso. Ele podia ter medo de qualquer coisa, tá? E o que esse livro tem de interessante? Que um dia o Gildo vai na festa de um amiguinho dele da escola. E a mãe do amiguinho, sem saber que o Gildo tem medo de bexiga, amarra uma bexiga no braço dele, que ele não consegue tirar. O que acontece? O Gildo vai para casa e é obrigado a conviver com o medo dele. Até que ele começa a brincar com a bexiga, interagir com a bexiga e percebe que a bexiga não é lá um bicho de 7 cabeças. Então, ele passa a ter uma postura, vamos dizer assim, menos desconfiado da bexiga, aceita a bexiga e começa a conviver com ela. Ótimo livro, ótimo, super interativo. A amiguinha do Gildo é uma barata, tá? Então também faz super sucesso no livro e assim por diante. Gostamos demais. Próxima história, qual é? Hoje não quero comer banana. Hoje não quer comer banana? Hoje ele não quer. É a história desse pequeno crocodilo que todo dia ele comia banana. Até que um dia ele vira pro pai e pra mãe dele e fala: não tô assim não. Pai, mãe, não quero banana não. Hoje eu quero comer criança. Criança? Fica todo mundo assim: não, meu filho, não pode. E os pais tentam convencer de todas as formas. Dão pra ele bolo, dão pra ele salsicha, dão um monte de coisa, mas ele tá convencido que ele quer comer criança. Então ele chega nas margens de um rio, tem uma menininha lá, e ele vai pra atacar a menina. Mas o que acontece? A menina acha ele um crocodilo fofo, pega ele e joga ele dentro do rio. E aí ele sai bravo, porque ele não conseguiu nem comer aquela criança. Aí ele volta pra casa, pede todas as bananas de novo e começa a comer um monte de banana. Até que no final do livro, quando você acha que ele desistiu, ele come aquele monte de banana e fala pro leitor: eu vou comer muitas bananas para poder crescer, para comer a criança. Olha só, gente, ele não desiste, ele vai atrás do que ele quer. Olha que lição. Legal, né? Enfim, vamos pro próximo. Esse livro, o meu filho ama. E ele chama Gabriel Já pro Banho. Ele é a história de um menino que toda vez que chegava a hora do banho, ele se escondia. E aí ficava a mãe, o pai e a irmã dele, que chama Clarinha, procurando ele. Olhava em todos os cantos da casa, procurava e nada. Até que achava e botava o Gabriel no banho. Quando botava o Gabriel no banho... Gente, como é que fala? Essa história não é mera coincidência? Por aí, pois é, não é mera coincidência. Quando botava o Gabriel no banho, o Gabriel fazia o quê? Não queria sair do banho. E aí, quem é que consegue tirar ele do banho? A irmã dele. E ela tem uma tática infalível para fazer isso. Não vou dizer qual é, tá? Não vai ser spoiler, mas leiam. Gabriel Já pro Banho. E descubra qual é a tática da irmãzinha dele. Próxima indicação, tá? 3 aninhos, 3, 4 aninhos. Se chama O Gato
Xadrez. Gente, eu li tanto esse livro, tanto, eu já sabia decorado. Ele é um livro super simples, tá? Ele tem pouquíssimas frases, elas são todas rimadas, ó, tá vendo? Ele é muito colorido, é um livro super colorido e mostra a história de um gato que ele era xadrez, mas ele não sabia se ele queria ser colorido, se ele queria ser branco, se ele queria ser preto, se ele queria ter metade listrada, se ele queria ter a orelha de xadrez e o rabo liso e assim por diante. Até que no final ele descobre o jeito que ele gosta de ser. Eu lembro até a frase: perfeito, achei o meu jeito. Enfim, o gato xadrez. Última indicação para 3, 4 aninhos. Qual é, Raquel? Flop. O que esse livro tem de especial? Gente, esse livro simplesmente não tem nenhuma palavra. Isso mesmo, é um livro que não tem história. Ou melhor, tem história, só que a história é não escrita. Olha que sensacional. Por que isso é legal? Porque as crianças de 3 anos não sabem ler, mas já sabem que a história tem uma sequência. E quando você dá esse livro para elas, elas podem contar a história para você. Olha só, vou mostrar aqui algumas páginas. Olha lá. Ó, não tem, gente, uma palavra, ó. Qual é a história do livro? A história do livro é um menino que um dia ele vai numa loja de peixe, ele escolhe um peixinho e esse peixinho fica com ele fazendo tudo que ele faz, absolutamente tudo. Ele acorda com ele, ele dorme na cama dele, ele toma café com ele, ele vai brincar com ele, anda de skate e assim vai. Até que um dia esse menino chega perto de um laguinho onde tem outros peixes. E depois que ele sai desse lugar, o peixinho dele, que é o Flop, ele fica muito triste. Ele passa a ficar desanimado, ele passa a não querer fazer mais nada. Aí o que o menino percebe? Que na verdade o peixinho ele queria ficar com os outros que eram iguais a ele. Então ele volta naquela fonte, naquele laguinho onde estavam os outros peixinhos e deixa o Flop lá. Quando ele vai fazer isso, uma outra menina que tinha um peixinho também tem a mesma ideia de devolver o peixinho dela pro laguinho. O que acontece? Os peixinhos ficam com os peixinhos e o menino e a menina saem amiguinhos e felizes. É bem legal. Começando as indicações para 4 anos, entre 4 e 5 anos. Primeiro livro que eu trago: Os Sapos Voam. Esse livro, gente, ele é bem simples, tá? Ele não tem nada de complexo. Então por que você só deixou ele para 4 anos? Porque eu particularmente acho que ele traz umas perguntas com palavras difíceis. O que são palavras difíceis? Vou dar um exemplo. Vamos abrir aqui aleatoriamente. As águas vivas sabem saltar? Gente, quem é que fala para a criança? Dá um salto. Ninguém, né? Porque a gente fala para a criança: pula aí, meu filho, pula, pula. Então saltar, mais que seja uma palavra para nós simples, não é do cotidiano da criança. E eu percebi que eu contava essa história e meu filho não sabia interpretar as palavras. Vou mostrar outro exemplo. Os crocodilos escalam, os patos cavam. Olha aqui. As aranhas serpenteiam. Gente, quando que a gente fala serpenteiam, você não fala. Então, assim, por mais que seja um livro simples, e aí qual é a lógica dele? Ela pergunta lá: as aranhas serpenteiam? Aí você mostra pra criança, a criança fala: não! Aí você mostra: quem é que serpenteia? É a cobra, meu filho! E assim vai. Detalhe muito importante. Eu não quis deixar de trazer o livro por conta disso, tá? Mas essa cobra aqui, essa lagarta, os bichos que aparecem, eles vêm tampados. E a criança tem que abrir. Aqui, ó. Aqui ainda restou, ó. Um exemplo. Eles vêm assim, tá vendo, ó? Olha lá. Os camelos estão de olho. Então é daqueles livros que eu considero como interativos, tá?
E realmente eu só trouxe ele mais pra frente por conta dessa questão das palavras. Mas se você quiser explicar o que é, fazer um movimento e trabalhar antes, também é um livro que vale a pena, tá? Não precisa esperar 4 anos, não. Essa foi a minha experiência só. Próximo livro. Maravilhoso? Sim, maravilhoso. Para quem? Para qualquer criança que esteja começando a aprender essa questão do alfabeto, da fonética, das letras. 4, 5, 6 anos, essa fase da pré-escola, que as crianças começam a perceber que as palavras são feitas de fonemas, etc. Esse livro aqui é maravilhoso, tá? Ele traz o alfabeto. Vou abrir aqui numa letra qualquer, tá? São todos iguais. Por exemplo, letra E ou E, né? Que a gente tem mania de falar para criança. Letra E. Aí quando você vai fazer o fonema, é E. É E e E. Então, vamos lá. Letra E ou letra E. Aí vem lá, ó. As rimas, o esquilo, o elefante e assim por diante. Letra S de sapo, de submarino e de sapato. E aqui, ó, vem um monte de coisa, tá? Até 5, 6 anos você consegue trabalhar perfeitamente esse livro aqui, tá? Chama Um Mundo Chamado Alfabeto. Muito bom. Próximo livro. E aí são 2, tá? Na verdade, são 2 que são do mesmo autor. Esse autor aqui, que é o Todd Parr, tá? Ele tem vários livros dessa coleçãozinha aqui. Esses são os meus preferidos. Por quê? Porque eles trazem questões, vamos dizer assim, de aprendizado. Tanto para nós quanto para as crianças. Então aqui, tudo bem cometer erros. Aí o que ele mostra? Ó, vou mostrar a contracapa. Ele vem explicando, né? O que tem aqui na contracapa? Ele mostra que tudo bem você derramar um copo com leite. Aí na outra página ele fala, contanto que você limpe. Aí ele mostra que os pinguins só pulavam assim, ó, de cabeça para cima, até que um deles pulou de cabeça para baixo, gente. E aí, na outra página, todos começam a pular de cabeça para baixo. Os peixinhos nadavam sempre nesse sentido, até que um foi para o outro sentido e achou um tesouro. Então, assim, tudo bem cometer erros, porque às vezes os nossos erros são construtivos e você precisa mostrar isso para a criança. O segundo também é ótimo, chama O Livro da Família. E tá super em moda, né? Porque ele mostra que as famílias são diferentes. E tem famílias que podem ter 2 pais, que tem famílias que podem ter 2 mães, e tem famílias que podem ter mais de um pai, mais de uma mãe, e tem famílias que tem muita gente, que tem famílias que são de uma pessoa só, que tem famílias que tem casa, que tem famílias que moram com outras famílias e assim por diante. Então, sensacional, super indico, tá? Gente, ainda nessa questão de assuntos a serem trabalhados, esse livro aqui, olha, eu sou apaixonada. Ele chama Menina Bonita do Laço de Fita. Essa história é super especial. Por quê? Porque esse coelhinho, ele é apaixonado pela cor dela, gente. Porque ele era um coelho branco, ele se acha sem graça. E ele vê essa cor linda dela, morena, e pergunta: como eu faço para ter essa cor? E ela não sabe por que ela tem essa cor. E ela começa a inventar. Aí ela diz para ele: porque eu como muita jabuticaba. E aí ele faz o quê? Come jabuticaba. O que acontece com o pobre do coelho? Vai pro banheiro, né? Passa mal. Aí ele pergunta para ela: por que você tem essa cor? Aí no outro dia ela dá uma outra desculpa, né? Ela fala uma outra coisa. Aí ela fala aqui, ó: é porque eu me pintei com tinta. Aí o coelho faz o quê? Vai lá e cai no balde de tinta. Adianta? Não, quando ele toma banho sai. E assim vai a história. Até que um dia
A mãe dela fala pra ela: mas por que você não explica pra ele que você é dessa cor? Porque a sua mãe é assim, a sua avó é assim, seu bisavô é assim. E ela vai e fala pra ele. Quando o coelho escuta da menina que ela é assim porque a família dela é assim, o que o coelho faz? Olha que coelho sacana. Ele começa a namorar uma coelhinha preta. E olha como fica a família dele, como nascem os filhos dele. Todos coloridos. Tudo que ele queria, porque ele não gostava de branco. Olha aí a família que ele conseguiu criar. Ótimo, né? Eu amo esse livro. Passando agora para a última faixa etária, entre 5 e 6 anos. Por que eu trouxe esses livros no final? Eu já leio eles pro meu filho. Como eu falei, meu filho tem 4 e meio. E eu já leio para eles. Mas eu acho que quando ele for um pouco mais velho, ele vai ter um pouco mais de paciência. Porque ele gosta da história, mas às vezes ele dispersa. Bom, próxima dica é O Lobo Voltou. O que tem de tão especial no Lobo Voltou? Eu sou completamente apaixonada por esse livro. Mas esse livro, ele traz à memória outros contos infantis. O que acontece? O Sr. Coelho lê a notícia no jornal de que o lobo voltou. E aí, ele fica com medo, porque toda hora alguém bate na porta dele. Toda vez que tem um toque, 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 chega alguém. E quem é que chega na casa do Sr. Coelho? É o lobo? A princípio não. A princípio quem chega lá são outros personagens que tiveram contato com o lobo. Então chega Chapeuzinho Vermelho, chegam os 3 porquinhos, chega o Pedro, chega a cabra com seus filhotes e eles vão se reunindo até que lá no final, finalmente, chega o lobo. E aí? O que será que acontece? Leiam, eu acho muito bom. Próxima dica. Quem soltou o pum? Um pum? Não, gente, não é um pum, aquele pum. O pum é o cachorro. E toda vez o pum se mete em confusão. O dono do pum vive chateado, porque toda hora mandam ele prender o pum. E aí tem mais uma historinha, ó, bem legal, sobre o pum e o seu dono, que é esse menininho aqui. Tá? Ótima dica. Também crianças um pouquinho mais velhas. Quem soltou pum? Livro maravilhoso. Yuri ganhou. Ele pede muito para ver, tá? Chama A Máquina Perfeita. E ela fala sobre o corpo humano. Ela vai falar sobre a importância da alimentação, como que esses nutrientes entram no corpo, são importantes para a gente não ficar doente. Ela fala de partes do corpo importantes como o ouvido, a bexiga, o esqueleto. Ela fala de diversas formas sobre partes do nosso corpo, tá? Ele é bem ilustrado, bem colorido. Ó, vamos ver aqui. Ó, Yuri adora que tem esse esqueleto. Ele vai contando, ó, como que funcionam as coisas. Ele é um livro bem completo, mistura um pouco de ciência, né, da área de ciência com o corpo humano. E ele também tem, no final dele, um CD com a história contada e algumas músicas, tá? Bem bacana. Por último, mas não menos importante, eu trouxe 2 livros que eles chamam de livro-brinquedo. Livro-brinquedo. O que quer dizer isso? É um livro normal. Os 2 temas que eu tenho são de menino, mas tem de princesa, tem outras histórias, tem da Frozen, eu já vi vender. E todos são da mesma coleção, tá? É dessa editora aqui, Melhoramentos. E se você entrar no site, você vai ver diversos temas, inclusive os de menino. Ele traz a história normal, ó. Ele é grossinho, tá vendo? Ele é gordinho. Mas a história vem aqui, olha lá, a história normal, super-heróis. E qual é a diferença desse livro? Que lá no final, ó, vem os personagens, olha lá, vem os brinquedos. Por que eu indico ele para as crianças mais velhas?
para que eles consigam reproduzir a história. O que acontece? Meu filho brinca demais. Só que toda vez que ele pega esse livro, eu tenho que depois esconder o livro para ele não achar, porque senão ele pega os brinquedos, fica brincando, some com os personagens e aí não dá pra gente usar em conjunto. Ó, esse é o Cripto, cachorrinho. Bem bacana. E o último, que também é um livro brinquedo, que meu filho ama esse tema, é o do Carros. Mesma coisa lá, ó. Vem a história apresentando os personagens. E no fim vem os brinquedos. Olha lá. Bacana, né? Bom, pessoal, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like. Até a próxima. Tchau!